Como civilizações consideradas primitivas ergueram estruturas que até hoje desafiam engenheiros modernos. De onde veio a tecnologia para cortar pedras de centenas de toneladas com precisão cirúrgica e alinhalós com estrelas distantes? E se alguns desses monumentos não fossem apenas obra humana? Prepare-se, porque vamos mergulhar no enigma das construções impossíveis. Ao redor do mundo, existem monumentos que simplesmente não deveriam existir. Pelo menos não com as ferramentas que a história nos diz que eles possuíam. Pedras gigantes, cortes perfeitos e alinhamentos astronômicos que seriam um desafio até para a nossa tecnologia atual. Essas estruturas são um mistério que nos força a questionar tudo o que sabemos sobre o nosso passado. Pense nas grandes pirâmides de Gizé, no Egito. Não estamos falando apenas de blocos empilhados. A Grande Pirâmide está quase perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, com um erro mínimo. Seus corredores internos apontam para estrelas específicas, como as do cinturão de Órion. Coincidência ou conhecimento vindo de outro lugar? Os historiadores dizem que foram construídas com rampas e força humana, mas mover blocos de até 80 toneladas em Keixelos com uma precisão que mal permite passar uma lâmina entre eles. A matemática e a engenharia envolvidas são simplesmente assombrosas. Existe um detalhe escondido nessas construções que quase ninguém percebe e vamos chegar lá. Agora, vamos viajar para a Inglaterra, para Stonehenge, um círculo de pedras maciças, algumas pesando mais de 40 toneladas, transportadas por centenas de quilômetros. Oficialmente é um templo pré-histórico, mas muitos pesquisadores acreditam que sua função era muito mais complexa. Um calendário cósmico, um observatório astronômico capaz de prever eclipses. Como uma cultura da Idade da Pedra adquiriu um conhecimento tão profundo dos ciclos celestes. Eles sabiam a duração exata do ano solar e os movimentos da Lua. Novamente, a teoria oficial fala de gerações de observação, mas a precisão alcançada é de tirar o fôlego. O que inspirou essa obsessão pelas estrelas e como eles moveram e ergueram essas pedras com tanta exatidão. Do outro lado do oceano, no Peru, encontramos a fortaleza de Sacsayhuamán. Aqui, o mistério não é apenas o tamanho das pedras, algumas com mais de 120 toneladas, mas a forma como foram encaixadas. Não há argamassa. As pedras, com múltiplos ângulos e lados irregulares, se unem como peças de um quebra-cabeça tridimensional perfeito. É uma técnica de construção que os incas, supostamente os construtores, não repetiram em nenhum outro lugar com a mesma maestria. A própria cultura inca dizia que a fortaleza foi construída por gigantes, ou que as pedras foram amolecidas e moldadas no lugar. Seria apenas uma lenda ou uma memória distorcida de uma tecnologia perdida? Mas se você quer falar de peso, precisamos ir ao Líbano, ao Templo de Baalbek. Na base de um templo romano, encontramos a plataforma de Júpiter, que contém os maiores blocos de pedra trabalhados pelo homem. 3 deles, conhecidos como Trilithon, pesam cerca de 800 toneladas cada um. E perto dali, na pedreira, há uma pedra ainda maior, a Pedra da Mulher Grávida, com estimadas 1.200 toneladas, já cortada e pronta para ser movida. Nenhum guindaste moderno conseguiria levantar e posicionar esses megablocos com a precisão que vemos em Baalbek. Então, como uma civilização antiga fez isso? As teorias vão desde técnicas desconhecidas, de levitação acústica, até a ajuda de uma força muito mais avançada. É aqui que a conversa fica ainda mais interessante.
Diante de tantos enigmas sem resposta, surge uma hipótese que muitos consideram radical, mas que para outros é a única que conecta todos os pontos. A teoria dos antigos astronautas, e se não estivéssemos sozinhos? A ideia é que, em um passado distante, a Terra foi visitada por seres de outros mundos, visitantes estelares que possuíam conhecimento muito além do nosso. Eles não vieram como conquistadores, mas talvez como professores, compartilhando sua sabedoria com as civilizações primitivas da Terra. Nisso, essa teoria explicaria o salto tecnológico repentino visto em várias culturas ao redor do globo. Explicaria o conhecimento avançado de astronomia, a capacidade de manipular pedras gigantescas e a engenharia precisa presente em tantos locais antigos. Não se trata de dizer que os humanos não fizeram nada. Pelo contrário, eles foram os construtores, mas talvez eles tivessem um manual de instruções, uma ajuda externa que lhes permitiu realizar feitos impossíveis. Desenhos em cavernas que parecem astronautas, textos antigos como o Mahabharata indiano, descrevendo vimanas ou naves voadoras que travavam batalhas nos céus, seriam apenas mitos ou relatos de eventos reais interpretados através da lente cultural da época? Essa teoria sugere que monumentos como as pirâmides ou Stonehenge não eram apenas túmulos ou templos. Eles poderiam ter tido funções que nem imaginamos. Fontes de energia, dispositivos de comunicação interestelar ou até mesmo marcos de navegação para espaçonaves. O alinhamento com constelações específicas como Órion e Pleiades ganha um novo significado. Não seria apenas adoração, mas talvez uma forma de dizer nós vemos do Ló. É uma abordagem investigativa. Não estamos afirmando que é a verdade absoluta, mas diante das evidências é uma possibilidade que merece ser explorada. A ciência convencional muitas vezes descarta essas ideias, mas o mistério permanece. As perguntas continuam sem respostas satisfatórias. E isso nos leva à revelação final. Lembra daquela pergunta que fiz no início? E se alguns desses monumentos não fossem apenas obra humana? Agora, vamos conectar os pontos. O mistério das construções impossíveis, os alinhamentos astronômicos, a tecnologia inexplicável. Talvez o verdadeiro segredo não seja quem as construiu, mas por quê? Talvez o maior mistério não esteja nos céus, mas aqui na Terra, escondido em nossa própria história incompleta. Estamos olhando para a ponta de um iceberg de conhecimento antigo que foi perdido ou deliberadamente esquecido ao longo dos milênios. Pense na Biblioteca de Alexandria, que guardava o conhecimento acumulado do mundo antigo e foi destruída. Quanto perdemos naquele incêndio? Quantos segredos sobre engenharia, matemática e astronomia se transformaram em fumaça? Essas estruturas ao redor do mundo podem ser os últimos vestígios de uma era de ouro do conhecimento. Uma era em que a humanidade, talvez com uma pequena ajuda, alcançou as estrelas. E aqui chegamos à reflexão final. A pergunta que ecoa através dos séculos, sussurrada pelas pedras de Gizé e Stonehenge. Se essas estruturas fossem uma mensagem para o futuro, uma mensagem para nós, será que conseguimos entendê-la ou estamos tão presos às nossas próprias certezas que não conseguimos ver o que está bem na nossa frente? A busca pela verdade sobre nosso passado é uma das maiores aventuras da humanidade. E você? Qual a sua teoria? Foram gênios da antiguidade, tecnologias perdidas ou uma ajudinha de visitantes das estrelas? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber
O que você pensa? Se você gostou de explorar esses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações. Juntos, vamos continuar desvendando os segredos do nosso universo. Obrigado por assistir e até a próxima!